No Hatha Yoga, quando você pega os textos mais antigos, como por exemplo o Amrita Siddhi, você tem a ideia de que o do Sahasrara Chakra flui em forma de gotas o tal do Amrita. E esse Amrita ele é responsável pela vida, mas se esse Amrita ele flui em direção ao estômago e ele é queimado no sol, no Manipura Chakra, ele produz a morte. Portanto, existe um conjunto de técnicas com a finalidade de barrar o fluxo de Amrita. Entre elas, Jiva Bandha, Kechari Mudra ou Kechari Bandha, as invertidas, a retenção do orgasmo. Por quê? Porque esse Amrita queimado no estômago se transforma também no material da energia sexual, que vai ser perdida durante o orgasmo. Tá? Então, as teorias do Hatha Yoga mais antigas, elas levam esse raciocínio, que nós temos um estoque de Amrita, esse estoque de Amrita ele é gasto, e nós devemos barrar e manter esse Amrita. Porém, com o advento do tantrismo da escola Kaula e a sua mistura com os textos mais antigos do Hatha Yoga, você tem uma mudança de perspectiva. Nessa mudança de perspectiva, o foco era o despertamento da Kundalini. E o despertamento da Kundalini fazia com que ela subisse por dentro da coluna e chegasse no topo da cabeça. Lá no topo da cabeça, no Sahasrara Chakra, ela abriria a passagem para que o Amrita descesse caudalosamente, como uma cachoeira para dentro do corpo, e produzisse o fenômeno do Samadhi e o fenômeno de bem-aventurança associado ao Samadhi. Tá, legal. Então existem duas teorias, e aos poucos essas teorias se combinam, gerando uma lógica única. Essa lógica é como nós utilizamos no Swastika Yoga. Por exemplo, na retenção de ar você tem aumento do fluxo do tal do Amrita. O Amrita desce. E ele serve como se fosse uma trilha de migalhas, que faz com que a Kundalini desperte e acenda seguindo essa trilha de migalhas. Então você teria aí o despertar secundário da energia da Kundalini, promovida pelo aumento do fluxo de Amrita. Que acontece, por exemplo, na retenção com ar. O sintoma mais característico disso, do fluxo de Amrita, é justamente a sensação de frialdade. Então é muito comum as pessoas durante o pranayama sentirem calor, mas existe uma fase na qual você transcende o calor e você começa a sentir frio. Esse frio se deve justamente ao fluxo da Amrita, que é visto como o raio do luar. É uma energia de característica fria, semelhante à água. Durante as retenções sem ar, você tem o aumento do fluxo da Kundalini, que é um fluxo ígneo, quente, avermelhado e que flui da base da coluna em direção à cabeça. Quando a Kundalini toca na cabeça, você tem um jorro de Amrita. Portanto, esses dois fluxos energéticos, um frio e outro quente, eles passam a acontecer num corpo, num estado de Samadhi, ou num corpo que chegou na meta do Yoga, de uma forma constante e perene.